Me cabe aqui dar o início a mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica. Hoje nós vamos falar do mini treinamento 18 de como trabalhar conosco, né? Focado então no empreendedorismo geotécnico. Empreendedorismo. Senhores, todo ser humano deve empreender-se. Essa é a primeira ideia que nós fazemos aqui na Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica sobre a palavra empreendedorismo. É a pessoa. Então, eu aqui na academia estou fomentando o empreendedorismo. Eu estou fomentando que cada pessoa venha a empreender, né, a sua vida. Primeiro, em vida espiritual. E por que eu posso falar isso? Porque eu vivo a vida espiritual, eu estou no reino de Deus, mas de passagem nesse mundo que jaz no maligno. Sendo assim, eu estou testificando a minha vida espiritual ao longo de mais de 33 anos como empresa, daí esse selo preto que vocês estão vendo na tela, que representa 33 anos de empresa Dinamis, que aconteceu o ano passado. Nós já estamos no 34, mas eu fico com essa referência que é a idade de Cristo. Então, vem conosco entender os propósitos, participar, né? E poder estarmos juntos para a glória de Deus, né? E, evidentemente, vamos aprender geotecnia. Enfim, eu quero aprender tudo que eu sei, né? E daí que nós temos lá na descrição de todos os vídeos uma série de informações para você poder se aproximar da gente e, principalmente, se inscrever no grupo WhatsApp, está lá o link, né? Além do site, além das redes sociais, a Engenheiro Mauro Lozano com Z, e a gente poder, então, pôr isso em prática. Bom, agora eu vou passar aqui para a primeira parte, que é a parte técnica, né? Então, a primeira parte da nossa apresentação sempre é esta primeira parte mais técnica. Eu vou falar mais técnicas, porque a minha visão, ela é primeiro de vida espiritual, ela é celestial, não é religião. Depois ela é holística, ou seja, para ver toda a abrangência. E depois que ela é pontual, né? E sempre a gente funciona nesse sentido, e é isso que eu estou treinando quem nos acompanha aqui. Então, o que eu peço para você é entender que nesse momento nós estamos falando de ciclo de qualidade e produção, CQP. Quando eu falo ciclo de qualidade e produção, é quando eu fabrico um produto de geotecnia. Eu posso adequar esse ciclo a muitas outras atividades, mas a minha especificidade, graças a Deus, porque Ele me deu esse dom, e eu tenho que cuidar dele para que ele seja um propósito para a edificação de Cristo em cada um de nós. E já falamos do caracterização do problema, nós estamos e vamos estar nos próximos dias, talvez ainda durante a semana que vem todinha, hoje é uma quarta-feira, né? E falando de coleta de dados, tá? Então, vamos... e o ciclo todo são 6 fases, e os nossos cursos todos são 7 capítulos, o primeiro é conhecimento tríplice. Então, nós vamos falar dessa segunda parte aí, como indicado pela seta. Colher dados. Colher dados, para nós, para engenharia geotécnica, é colher informações geotécnicas. A gente chama de investigações geológicas geotécnicas. Então, vamos a ela. Investigações geológicas geotécnicas começam com o programa das investigações. Olha, tudo que a gente faz, a gente tem que preceder de um programa, de um planejamento. Primeira coisa
eu queria falar um pouco sobre a palavra planejamento. Olha, sem planejamento, nós estamos à deriva, né? Mesmo planejando, teremos ocorrências que nos tirarão daquele plano normal. E a Bíblia fala, e eu já falei há dias atrás, de plano, de planejamento. Então, antes de mais nada, planejamento é uma coisa bíblica. E, portanto, como nós estamos falando de vida espiritual, eu tenho que entender que programação, planejamento, plano são obrigatórios. E qual o objetivo? Planejar investigações geotécnicas para o conhecimento geotécnico dos solos. O que é conhecer o conhecimento geotécnico do solo? O que seria isso? O que é conhecer uma pessoa? Primeiro, identificar que ela é uma pessoa. Você distingue bem um cachorro de um ser humano. Né? Identificar. Mas como que eu identifico, então, um solo? Pois são vários solos que estão ali no terreno, na subsuperfície, e eu tenho que distingui-los. O ser humano é um indivíduo, um cachorro é um indivíduo, né? É uma peça. Agora, a massa de solo é uma massa. Então, como que eu vou distinguir as partes? Como que eu distingo as partes? Através de fazer perfurações. Tá? Então, eu faço perfurações em pontos estratégicos, e esse estratégico depende do conhecimento do problema, que nós já falamos na fase anterior, depende da experiência de quem está fazendo, do planejamento, do programa. Mas a intenção da coleta de dados é fazer furos. Muito bom. Mas fazer furo para fazer um buraco? Não. Fazer furos para identificar os materiais atravessados pelo furo. Muito bom. Como se chama esse furo? Sondagem à percussão. Sondagem à percussão é normalizada, hoje ela pode ser mecanizada e ela tem um objetivo extremamente interessante para nós, que ela obtém a amostra. Temos também a sondagem a trago, que obtém a amostra também. Então, é um furo onde que à medida que eu vou avançando, eu vou pegando a amostra. Ora, se eu pego a amostra, agora eu posso fazer uma identificação tátil visual dessa amostra. E aí lá tem um procedimento para fazer a identificação tátil visual. E por hora a gente não vai comentar mais do que isso. Então eu identifico isso, então eu identifico pequenas porções. Ora, como o furo é contínuo, eu vou tirando amostras de formas diferentes. Tem um trecho que eu tiro por escavação e outra eu obtenho, no caso da sondagem de percussão, por um processo de percussão cravado, né? Onde a amostra entra dentro de um amostrador chamado amostrador SPT. Então veja, o primeiro objetivo é ver a amostra, porque existem sondagens, eu não vejo a amostra. E por isso que eu digo que a sondagem de percussão é fundamental, porque eu vejo a amostra. A outra forma de fazer esses furos seria poços. Os poços hoje têm muita dificuldade social por causa das leis do Ministério da Saúde, Segurança do Trabalho, essas coisas. Tem normas normativas. Há uma tendência, então, da sociedade não fazer mais esses poços, ou fazer dentro dos quesitos legais, e isso
impede muito que a gente tenha, ao executar a sondagem a percussão, ao executar o poço, é uma forma para coletar amostra também, por isso que não deixa de ser uma sondagem. Mas a sondagem a percussão, ela, nesse sentido, ela é melhor, né? É mais, assim como a sondagem a trato, são fáceis de fazer em relação às outras, né? Requer algum não, procedimentos a serem atendidos. Mas, enfim, vamos concentrar no objetivo que é de coletar a amostra. Eu coleto a amostra através da sondagem para poder, então, fazer a investigação do terreno e, através da visão de cada metro ou até cada 10 centímetros, depende da sua vontade, uma parte vem por escavação, né? Outra parte pode vir no amostrador e pode vir por lavagem também. Nós não vamos discorrer aqui sobre sondagem a percussão, mas ela é uma forma de fazer furo e identificar o perfil geológico, geotécnico, fundamental para mim, para qualquer obra. Pavimento aí na porta da tua casa, né? A estrada que você pega para ir para ali, para cá, né? A estrada de fazenda, né? A barragem que você quer fazer na sua fazenda, a casa que você quer fazer, né? Tudo eu preciso, então, saber quais os solos que eu tenho. E nós estamos no primeiro ponto de fazer um furo e obter amostras. Muito bom. Depois que eu faço, então, a amostragem, né, e eu tenho, então, possibilidade de fazer a identificação tátil visual, né, eu passo a ver um outro índice importante no caso da sondagem a percussão. Como ela é percussiva, ou seja, entra por esforço dinâmico, né? Pancada, como se fossem marteladas, né? Inclusive o equipamento faz isso, chama martelo, peso, né? Nas marteladas na haste, tudo é normalizado. Então, eu vou ter o índice de penetração, esse que é denominado SPT. Então, agora eu tenho uma ideia de resistência. Mas também eu posso, do bico do amostrador, da amostra que vem no amostrador, ou até da escavação, do trecho escavado, obter a umidade e o peso específico do solo. Então, veja, agora eu, para conhecer o perfil do terreno, eu tenho o furo, esse furo, ele tem a coleta da amostra, eu posso fazer a taxa individual, e tenho um indicativo de resistência. Então, deu o tempo de hoje, e agora eu vou passar para a segunda parte do nosso treinamento de hoje, que é falar das coisas que a gente tem que repetir. Por que eu tenho que, nessa segunda parte dos nossos mini treinamentos, repetir muito? Vários dias que começam com o cabeçalho do slide igualzinho esse. Por quê? Porque isso é o coração do empreendedorismo. Os senhores têm ideia de que o meu coração pede para que eu transmita a vocês com o objetivo de fomentar a engenharia geotécnica, de fomentar o empreendedorismo que vem dentro de cada um dos senhores que me assiste, que me vê em gravação online, ou trabalham comigo, ou não trabalham conosco, que venham trabalhar, que é o objetivo desse nosso treinamento até o fim de dezembro, precificar. Por que a palavra precificar é importante? Porque eu preciso saber, no plano horizontal, o meu preço. Outra coisa, eu tenho que me capacitar. Só me capacitando
eu serei melhor precificado. E para isso eu uso dois instrumentos. O RP, que é o relatório de produção, e o RRP, que é o resultado do relatório de produção. E aí eu foco responsáveis e responsabilidades. Então, eu estou treinando os senhores para construir o que eu construí, orientado pelo Espírito Santo ao longo desses anos, décadas, né? Passar para os senhores entenderem o sistema Dynamis, entenderem o que o Espírito Santo tem me orientado, não é religião, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo Pix, eu só estou pedindo para os senhores participarem. E assim que nós estamos aí no item dúvidas e perguntas frequentes. Começamos a falar ontem e vamos continuar. E como que é que vocês, então, podem acessar e a gente responder e ter um relacionamento mais próximo de cada um dos senhores? É simples. Em todos os nossos vídeos, vejam a descrição do vídeo e lá vai estar o link do grupo do WhatsApp, entre outros links, vejam lá. E se inscreva no nosso grupo do WhatsApp. E lá nós agendaremos reuniões, chamadas de workshop, sempre às 16 horas, nós agendaremos o dia e o tema, né? E nesse grupo WhatsApp que nós vamos estar agendando isso. Essa é a ideia. Mas, prosseguindo aqui nas dúvidas e perguntas, como nós somos capacitados? Primeira pergunta que vocês teriam para mim é como nós seremos capacitados? De uma forma vivencial a partir de procedimento. É vivencial. Guarda essa palavra. Vivencial. É através de viver a vida espiritual com a vida do plano horizontal. Então, nós vamos ligar o que vem de cima, Espírito Santo, que deve, então, habitar o nosso coração e nos guiar. E nós temos, então, as lives que vão falar sobre o estudo da Bíblia, vão falar da vida espiritual, puxando mais para o lado espiritual que está na Bíblia. Uma das 3 lives com o pastor Adilson e as outras 2 eu interajo com gravações, de tal forma os senhores terem uma referência para isso. Mas vamos lá. Vivencial. Mas é bom que vocês saibam que o cristianismo é vivencial. Se você se intitula cristão, eu posso dizer que Deus que te criou, e agora então você se converteu a uma vida espiritual, Deus, através das circunstâncias, das situações, ou seja, da vivência nesse mundo que jaz no maligno, ou seja, você caminhar nesse mundo como Jesus Cristo fez, você então vai se desenvolver, vai se capacitar, vai se valorizar nesse plano, mas vai se valorizar também no plano espiritual, porque a Bíblia fala em herança, a Bíblia fala em galardão, a Bíblia fala em coroa. Então veja que legal, a vida espiritual fala de desenvolvimento espiritual. A vida terrena é um espelhamento disso. Então, à medida que eu precifico, busco me capacitar, me valorizo em vida espiritual, guiada pelo Espírito Santo, eu estou ganhando no reino de Deus e estou ganhando aqui o que Deus tem para mim aqui. Não vou ganhar mais ou menos que Deus já tem para mim. Mas, no plano espiritual, à medida que eu obedeço a Deus, eu vou estar, sim, ganhando no plano espiritual. Então, a nossa capacitação
como nós somos capacitados. Eu estou sendo capacitado agora. Por quê? Porque eu estou em vida espiritual e as circunstâncias que me ocorrem, problema de clicar errado, uma fala errada, enfim, eu estou sendo desenvolvido. E você que está me ouvindo também, o quanto você compreende, o quanto você vai se esforçar e amar o que você está fazendo, você vai se desenvolver. Então, a nossa forma de capacitar, né, do sistema Dynamis é de vivência. Bom, vivência a partir do procedimento. Por que ter um procedimento? É fundamental o procedimento, né? É fundamental. Agora, se eu for falar de procedimento, né, é vivência do procedimento, porque se você começa a trabalhar, eu tenho que, como cabeça, como mentor, eu tenho que te dar um procedimento, como você deve proceder. Como os trabalhos são sistemas, ou seja, são repetitivos, né, eu devo criar, então, um procedimento. Como que eu crio um procedimento? Como que Jesus Cristo, que é o meu cabeça, me diz como proceder? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que fala, proceda assim, proceda assado, vai para cá, vai para lá, você errou, você pisou no tomate, você está fazendo errado, essa não é a minha vontade, vontade de Deus. Então, o procedimento é o segundo mandamento do sistema. Então, eu te digo como é fazer. Se não tem procedimento, como eu sempre falo, descascar uma laranja. Eu lembro do meu pai me ensinando a descascar laranja. E aí, meu pai terreno. E aí, olha, descascar laranja é assim. Eu disse, agora você escreve o procedimento. Para você gravar, para você se disciplinar, para você tirar dúvidas e escrever um procedimento. O próximo que vai vir a partir de você vai usar o seu procedimento. E ele pode e deve melhorar o seu procedimento. Ok? Mas você, ao fazer um procedimento, você tem que entender que você está fazendo um procedimento para o próximo. Lembra na Bíblia? Amai-vos uns aos outros, como Jesus Cristo nos ama, no presente. Então é isso que eu queria falar de procedimento. Então você trabalha, se capacita, você tem que ser um buscador, você tem que agendar lá no workshop, às 16 horas, tá lá o endereço para entrar no grupo do WhatsApp e a gente poder se encontrar, segundo uma agenda marcada, às 16 horas, para poder tirar suas dúvidas, que é exatamente o que nós estamos falando hoje. Olha lá em cima. Dúvidas e perguntas, frequência, continuação. Então, estou dando palavra por palavra, está gravado para você repetir, verificar e estar junto com a gente. Muito bom. Mini treinamentos, é o que nós estamos fazendo agora. Então, essa é uma outro foco. É participar dos mini treinamentos. Os mini treinamentos, os mini treinamentos são todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Ah, não posso às 6. Não tem problema, eles estão gravados. Você pode ver a qualquer hora do dia ou da noite. E depois cadastre-se, inscreva-se lá no grupo do WhatsApp e fala, olha, tem algumas perguntas sobre pá, né? E a gente vai se encontrar lá pela plataforma Teams, eu te passo o link do workshop e a gente fala lá, tá? Mas além do mini treinamento, tem outras atividades, né? As outras atividades da Dynamis, ou da Academia Dynamis, né? Ou são as lives, todas gravadas. Nós temos 1 ano de gravação, nós temos muita coisa, né? Então, o senhor tem uma biblioteca de vídeos enorme e que a gente fica divulgando na internet e peço para o senhor também compartilhar isso e conhecer, então, as redes sociais do engenheiro Mauro Lozano, principalmente o canal do YouTube, que lá está organizado, né? O YouTube permite que a gente organize, por exemplo, sobre esse mini treinamento, nós temos lá a playlist Como Trabalhar Conosco, que é o nome disso,
Mas, enfim, voltando às atividades, que eu já perdi aqui no tempo, então vamos para a, as, a última parte. E, senhores, eu começo a falar e não paro mais, né? E a gente aqui nesse plano temos um horário, né? Então eu tenho que, opa, eu tenho que errar menos, né? Lógico. E a terceira parte é o YouTube. Aí não, não. Hum. Bom, agora sim, vamos escutar então hoje, na terceira parte, Cristo e sua liderança nos apóstolos. Cristo e sua liderança nos apóstolos. Vamos escutar o Romeu Bornelli, que é um preletor. Na escala é mais que um pastor. De sua vida, ele escreve aos Coríntios, ele se designa o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado um apóstolo. Olha a humildade, isso é o apóstolo Paulo, escreveu metade do Segundo Testamento. Só que ele está falando dele mesmo, está escrito. Pois perseguiu a igreja de Deus. Olha lá. Já no estágio mais avançado, escrevendo aos Efésios, já na última fase da sua vida de serviço ao Senhor, ele se intitula aquele que é menor no meio de todos os santos. E na última etapa, da última fase da vida de Paulo, ele escreve 3 epístolas, as chamadas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E aqui nós vemos, ele se designa o chefe dos pecadores, o maior dos pecadores. Graça sobre graça. Quando nós somos transformados de glória em glória na imagem de nosso Senhor, nós conhecemos a abundância da graça, que tomou seres como nós, para passo a passo, nas mãos do Senhor, sermos modelados. Talvez, irmãos, o apóstolo Pedro tenha sido mais disciplinado pelo Senhor do que qualquer outro dos apóstolos. Por outro lado, nós somos tão agradecidos ao Senhor, tanto pela disciplina que ele aplicou a Pedro, quanto pelo que ele confiou a Pedro. E pela forma como o Senhor moldou a Pedro. Essas duas coisas andam sempre juntas e nenhum de nós pode nos esquivar desse assunto de liderança espiritual. Se você Eu queria destacar essa frase: nenhum de nós pode se safar da liderança espiritual. E eu vou tentar explicar com as minhas palavras, é o seguinte: se nós nos denominamos cristãos, a palavra cristão está ligado a um pequeno Cristo. Então, se eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Para lembrar, para ser cristão, não basta falar que sou cristão, sou filho de Deus, que eu vou numa certa igreja todo domingo. Não. É uma conversão espiritual. Mas vamos lá. Nasceu de novo, teve a conversão espiritual e é um pequeno Cristo, é um cristão. Por que líder? Pô, porque se eu sou um pequeno cristão, eu tenho que liderar alguma coisa. Porque eu tenho Cristo. Cristo é o líder. Então eu passo a ser um líder espiritual. Então todo aquele que nasce de novo é um líder. O Espírito Santo vai guiá-lo para liderar. Quer seja o homem com a mulher, o pai com os filhos, o chefe com os chefiados, o líder com os liderados. Mas os liderados também têm que ser, se forem cristãos verdadeiros. É isso que eu queria dizer aqui. Bom? acha que pode se esquivar desse assunto, liderança espiritual, quem sabe por meio de uma pretensa humildade, dizendo que você é um irmão no meio dos irmãos, dizendo que você é um servo de Deus, salvo pela graça, perdoado, coberto pelo sangue de Cristo, e é isso que te importa, você está muito enganado. Se você pensa assim, não se case.
Porque cada marido recebeu o encargo de Deus de exercer liderança espiritual. Se você pensa assim, não tenha filhos. Porque cada pai, cada mãe recebeu o encargo do Senhor de exercer liderança espiritual sobre seus filhos. E ainda se você pensa assim, nem mesmo seja um irmão ou irmã no meio dos irmãos e irmãs. Porque cada irmão e cada irmã no corpo de Cristo recebeu o encargo do Senhor de exercer influência sobre outros irmãos e irmãs, para conduzi-los a um conhecimento mais profundo e mais amplo do Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum de nós se dá por escusado nesse assunto liderança espiritual. Nós fomos chamados para exercermos influência de Cristo nas vidas uns dos outros. Quem é cristão Então, foi verdadeiro? exatamente isso que Paulo quis dizer com a fragrância do seu conhecimento, texto que já examinamos, por meio de nós, porque Deus decidiu tratar conosco, purificar-nos como aquele acrisolador de prata, como vimos no Salmo 66. Então, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância, essencialmente, é claro, é Cristo mesmo. Mas, como nós já falamos, graças à bendita misericórdia de nosso Senhor, quando Cristo está em nós, sua vida veio a nós para ser trabalhada em nós. Então, Ok? Então, a Academia de Engenharia Geotécnica, que está no foco do empreendedorismo geotécnico cristão, verdadeiro e produtivista, quer treinar, quer vivenciar Cristo em nós. Quem não tem Cristo, seja bem-vindo. Porque se fizer isso com amor, procurando aí entender a parte mais técnica, ou toda ela, eu tenho certeza que com amor vai encontrar Jesus Cristo. Eu tenho certeza. Né? Agora, por que eu tenho essa certeza? Porque Ele me dá a certeza. Eu tenho que testificar Cristo em mim. Ele falou isso. Então eu repito. E eu estou testificando através desse trabalho da academia. Por isso que eu posso chegar aqui e, em nome de Jesus Cristo, falar o que Cristo quer que eu fale. Ele é meu cabeça e o Espírito Santo é o meu condutor. E é isso que eu tenho que passar em vida espiritual. Quem não quiser me ouvir, não ouça. Porque quem não ouve o Espírito Santo também vai aborrecer o Espírito Santo, está na Bíblia. Mas ele está falando, ele está tentando falar com todas as criaturas. São as criaturas que não recebem o seu Pai Celestial. Né? E isso acontece desde sempre. Né? Ou seja, só a partir de Jesus Cristo que pode a gente nascer de novo. Antes não podia. Nós nascemos em Cristo, por causa daquela cruz onde Cristo morreu. Ok? Bom, finalizando. chamamos de caráter de Cristo. Caráter. Não apenas, como dissemos, como uma água passando por um cano, onde água é água e cano é cano. Não é assim o trabalho do Espírito Santo em nós. Nós não somos simplesmente veículos. Nós somos transformados de tal forma que o caráter do Santo de Deus, o Senhor Jesus, é impresso em nossas vidas. Isso é uma tão grande salvação. A partir da vida do Senhor no nosso espírito, então os nossos sentimentos, então os nossos pensamentos, nossa maneira de agir e de reagir, nossas decisões, elas vão sendo tão afetadas pela vida de Cristo em nós, se nós permitirmos e nos rendermos ao trabalho transformador de Deus por meio da sua palavra e por meio dos seus arranjos providenciais. E aí, vamos nessa? Esse é o objetivo da academia. Né? Nós treinarmos a vida espiritual, nos desenvolvermos a cada dia, né? Ainda temos a chance de participar da gestão dos clientes que chegam lá na Dina. Isso não é uma promessa, porque depende de você, não de mim. Eu não posso prometer uma coisa que depende de você, não de mim. Mas a oportunidade foi lançada. E lançada por quem?
por Jesus Cristo. Que morreu naquela cruz para salvar-nos, com o propósito de edificar Cristo em nós. E nós temos tendo a oportunidade aqui na academia de treinar a vida espiritual e praticá-la na real, do plano horizontal, lá na Dinamis. Vem conosco, estou esperando você. Não esqueça, sempre nos vídeos embaixo, na descrição dos vídeos, tem todo o acesso para marcar não só as reuniões de workshop e você ver os horários das atividades da academia. Muito obrigado, um bom dia e até amanhã, às 6 horas da manhã. Conheçam lá o nosso canal do YouTube, que tem farta informação para vocês, para nós. Obrigado. Tchau, tchau.